Boa tarde, Instagram. Boa tarde. Olá, pessoal. Oi, 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 né? Já estamos à tarde, então boa tarde para vocês. Hoje, em especial, né? Vamos falar aí. O tema da nossa live é: meu aluno surdo é preguiçoso. Será, gente? Será que ele é preguiçoso? Ei, Amanda, seja bem-vinda. A gente vai desmistificar ou confirmar, né? Isso, eu até fiz uma enquete aqui no Instagram, e eu percebi, né? Eu vi aí que teve muita gente que votou que sim, que já ouviu isso, ou, né? Que até mesmo fala que o aluno surdo é preguiçoso. Então nós vamos falar disso hoje aqui nessa live. Aguardar aí um pouquinho o Instagram avisar o pessoal que começou a live. Vamos lá. E, enfim, né, gente? Olha, nós estamos começando as lives de aquecimento para a semana da alfabetização de surdos. E aí já quero avisar você que amanhã, nesse mesmo horário, 12 horas, nós vamos ter também aí uma live. Nós também vamos falar desse assunto de alfabetização de surdos, como que o surdo aprende a ler e escrever o português, se precisa que ele saiba Libras primeiro. Nós vamos falar disso também na live de amanhã. E sexta-feira nós vamos ter live também. Uhul! Muito aquecimento, né? E vai ser às 12 horas. Vamos continuar com esse assunto de alfabetização de surdos. E sábado também vamos ter live. Uhul! Você que tá entrando aí, se tá me ouvindo direitinho, sobe o coraçãozinho para eu saber, tá? E aproveite, faz o seguinte, gente, ó, o Instagram ele tem um joguinho, né? Quando você não manda aí o aviãozinho para convidar pessoas e você não sobe o seu coraçãozinho, não dá um comentáriozinho aqui, ele não chama o pessoal para live. Palhaçada do Instagram, né? Então faz o seguinte, você que acabou de entrar aqui na live, já pega aí, manda seu aviãozinho, convida, né, pessoas que você conheça, talvez que tenha familiares de surdos, professores, pedagogos, ou pessoas mesmo que têm curiosidade para saber sobre o tema. Ei, Lu, que bom que você tá aqui! Minha aluna linda do Super Libras, seja bem-vinda. Então, gente, ó, manda aviãozinho aí, convida cinco pessoas e vão comentando aqui, vão subindo o coraçãozinho pro Instagram, pra gente ganhar esse jogo aqui no Instagram, hein? Pro Instagram perder. E a gente convidar o máximo possível de pessoas. Então, como eu já falei, o tema da nossa live é: meu aluno surdo é preguiçoso. Será, gente? Eu ouço muito isso e lá na enquete teve muita gente que falou que confirma, que já ouviu isso, que acha realmente o aluno surdo preguiçoso ou até mesmo um surdo preguiçoso. Então vamos lá. Eu queria deixar uma frase bem especial. Ei, Lívia, querida, que bom ter você aqui. Gratidão. Minha aluna também do Super Libras, maravilhosa. A frase de hoje da nossa live, gente, nós vamos fazer assim. Vou sempre, no começo da live, eu vou falar uma frase. E aí, o que vocês fazem? Anota aí a frase, tá? Anotem a frase. Tira um print aqui da live e me marquem no story, @superlibras, tá? E coloca a frase, tá? E lá sábado, no final das lives, eu vou dar um presente aí pro pessoal que fizer isso. Quem me marcar aí no stories do Instagram, né? @superlibras com a frase. E a frase de hoje ó, anota aí. Se não pegou lápis e caderno, não tem problema, anota no celular. Mas você tá usando o celular aqui na live, né? Não dá, né? Ei, Paulo, querido, seja bem-vindo. Faz o seguinte, anota a frase aí, ó. A frase é o seguinte: o surdo é capaz de ler e escrever o português. Frase de hoje a Vaninha tá chegando, Marlúcia, seja bem-vinda. Tema da nossa live é: meu aluno surdo é preguiçoso. Será, gente? Será? Vamos conversar sobre isso. E a frase dessa live, né, que eu tô dizendo aí pra você, você pode tirar um print aqui da live e escrever essa frase e marcar o @superlibras, porque sábado, né, nós vamos ter live amanhã, vamos ter live na sexta e vamos ter live no sábado. E aí, quem fizer isso, eu vou dar um presente, vou dar um brinde, isso, aguardem. E aí, a frase de hoje é: o surdo é capaz de ler e escrever o português. Incrível, né? Então vamos lá, gente. Eu queria contar pra vocês, voltando aí pro tema da nossa live, eu queria contar pra vocês uma experiência minha, né?
Quando eu comecei nesse universo de alfabetização de surdos, vocês vão ver como que foi doido. Sobe e vão subindo o coraçãozinho aí se vocês acharem legal, se vocês se identificarem, tá? Então, quando eu comecei nesse meio, gente, eu comecei como intérprete. E aí eu fui pra sala de aula interpretar para uma aluna na 7ª série. Quando você aprende Libras, que é uma coisa maravilhosa, a gente fica tão feliz, mas tão feliz de aprender Libras, de saber Libras, tá? Inclusive, se você não sabe, não se preocupa que, quem sabe, 2021 vai ser o ano de você aprender Libras. E aí eu tinha feito um curso de Libras, tinha me tornado intérprete, já atuava como intérprete em igreja. Enfim, eu comecei a trabalhar em sala de aula. E, gente, eu amo Libras, né? Gosto de fazer e tal. Eu cheguei na sala de aula toda empolgadona, assim, ânimo total. E aí comecei a fazer Libras pra minha aluna, né? Ela tava na 7ª série e até que deu certo, graças a Deus. A minha aluna sabia Libras, ainda bem, né? Mas pode acontecer do surdo não saber nem Libras, tá? Ei, Vieira, Rafa! Ei, que legal, é Fernanda! Seja bem-vinda, Fernanda! Que bom ter você aqui na live. Eu vou aproveitar, gente, a Fernanda é surda. Eu vou fazer Libras. Aí, como eu tava falando, então eu fui trabalhar como intérprete na 7ª série para uma aluna. E quando chegou lá, eu toda empolgada, fazendo Libras, a aluna já sabia Libras. Maravilha! Yes! Ótimo! Mas na hora, gente, que a professora passou uma atividade ali do livro e a minha aluna foi... ela tinha que ler o capítulo para responder a atividade do livro. Ela só abriu o livro e me futucou e falou, e agora? E aí? Aí eu, lê, falei pra ela, ó, você vai ler aí e vai, né, fazer atividade. Que interessante, né, Manu? Que interessante, verdade. Mas, gente, na hora dela ler, ela não sabia. Ela virou pra mim e falou, não sei, eu não sei, o que tá escrito aqui, eu não sei. Eu falei assim, como assim você não sabe? Ela falou, não sei, me explica. Aí foi onde, gente, caiu a ficha. Peraí, ela não sabe ler? Como assim? Aí eu fiquei doida, gente, eu fiquei doida. Como assim? Ela não sabe ler? Ela não sabe ler português? Ai, meu Deus, e agora? O que vai ser da minha vida, né? Começo do ano, você interpretando pra uma aluna na 7ª série e ela não sabe ler, uma aluna surda. Eu entrei em desespero, gente, desespero total. E aí eu falei assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? A aluna tá na 7ª série. Eu comecei a me questionar, lógico, né? A gente começa a se questionar. Como que uma aluna tá na 7ª série e não sabe português? Como que os professores não perceberam? Será que os professores sabem que essa aluna não sabe português? E aí eu comecei a investigar, né, gente? Fui perguntar à professora, e aí, como que é a nota da aluna, né? Depois, nos anos anteriores, né, às vezes o professor acompanha já a aluna. Esse é um notão, essa aluna é excelente, ela é ótima. Apesar dela ser surda, né, assim que eles falam. Apesar dela ser surda, apesar dela ser deficiente auditiva, ela é excelente. Aí eu, como assim? Né? Notão, só tiro notão, ela é muito boa. Aí eu falei assim, meu Deus, ela é muito boa, só tiro notão, mas ela não sabe ler, e agora? E aí, gente, na hora de escrever, a mesma situação, ela não sabia escrever. Então, foi o primeiro momento que caiu a ficha de que a aluna não sabia ler e escrever. E isso não aconteceu só com uma surda que eu trabalhei, não, tá, gente? Aconteceu com muitas outras. Eu lembro que a segunda experiência que eu tive... Ei, Isa, querida! Oi, lindona! Que bom ter você aqui, Isa! Ó, o pessoal que tá entrando aí, aproveita, convida, manda um aviãozinho aí, chama o pessoal pra vir aqui pra live. O Instagram tem um joguinho. Quanto mais vocês comentam aqui, quanto mais vocês sobem o coraçãozinho e manda convite, ele avisa mais ainda o pessoal que tá tendo live. Então, manda aí, por favor, pra nossa live ter bastante participantes, beleza? Gratidão, tá, gente? Pra vocês que estão aqui, gratidão. E aí, como eu estava falando, né, o tema da live é meu aluno surdo é preguiçoso. Será? Vamos ver realmente se ele é surdo. E eu contei pra vocês minha primeira experiência, quando caiu a ficha que a aluna que eu interpretava na 7ª série não sabia ler, gente. Não sabia ler praticamente palavras nenhuma. Nenhuma mesmo, tá? Depois, gente, eu tive minha segunda experiência, que foi com uma aluna também, no 2º ano do ensino médio. E na época eu trabalhava como intérprete. Ô, Lu, obrigada, Lu! E eu trabalhava como intérprete e aluno no 2º ano. Eu falei, não é possível, 2º ano do ensino médio, eu tenho certeza que ela já sabe ler. Falei assim, vamos lá. E da mesma forma, gente, a mesma situação. Eu interpretei tudo que o professor falava e quando eu fui perceber, na verdade, a aluna nem sabia muito Libras. Aí complicou toda a minha vida.
E eu entrei em desespero, tá, gente? Nesse momento que eu entrei em desespero, eu comecei a pesquisar. Eu comecei a comprar livros, muitos livros sobre letramento e alfabetização de surdos, né? Sobre a escrita do surdo, sobre a leitura. Só que, na verdade, não tem muito material, gente. Não tem, tá? Então, foi um negócio assim, eu fui pesquisando com professores de surdos, diretoras de CAIS, né? Diretoras de escola. Eu fiz uma pesquisa e tanta. Ei, Mila! Seja bem-vinda, Mila! Então, gente, eu comecei a fazer uma pesquisa e aí foi onde eu descobri que a maioria dos surdos, gente, eles concluem o ensino médio sem saber ler e escrever o português. E muitas vezes, gente, deu uma travadinha aí? Travou pra todo mundo aí, gente? Ou só travou pra Lu? Me contem. Sobe aí o comentário pra eu ver. Vamos lá. Se tá travando aí, pior que se tá travando, né? Ninguém vai saber. Eliana, querida. Pessoal que tá entrando, me avisem aqui se travou. Se travou aí pra vocês. Travou? Ó, não, né? Pra algumas pessoas, não. Então, vamos lá. Talvez a sua internet aí, Lu. Se travar... Ô, Vania, obrigada. Manu, obrigada. Gratidão por vocês falarem. Então, se travar, vocês me avisam. Comentem aqui. Gente, então, como eu estava falando, depois desse meu desespero... Ô, Pipoca, sua linda! Oi pra você, que legal, que feliz vocês estarem aqui. Como eu estava falando com vocês, gente, então, eu comecei a perceber que, por meio das minhas pesquisas, pesquisando diversas situações de professores de surdos, de escolas regulares onde tinha o surdo em sala de aula, eu comecei a perceber que isso, gente, acontecia. É a realidade que acontece no nosso Brasil, né? Então, assim, o surdo sai muitas vezes da escola sem saber ler e escrever o português. E ainda por cima, gente, sabe o que é mais triste, é mais complicado? Os profissionais que trabalham com ele, às vezes, não sabem como ensinar o português para eles, na modalidade escrita, né? E na modalidade de ler. Talvez você vai estar preocupado aí, vai falar assim, mas peraí, eu ensino o surdo a falar ou eu ensino o surdo a ler? Né? Esses são surdez profunda, tá, gente? Não é o método de oralização, não. Eu tô falando do bilinguismo aqui de Libras e português para surdos, beleza? Não é a linguagem oral. Aí, gente, eu comecei a perceber que a realidade aqui no Brasil, né? No Brasil, muitos e muitos surdos concluem o ensino médio sem saber português. Sem saber português, sem saber ler, ou apenas com uma noção básica. E acontece também, gente, não consegue, no caso, ler e escrever o português. Muitos surdos aqui no Brasil. E acontece também, das vezes, o surdo concluir o ensino médio também sabendo aí pouquinho Libras. Sabendo muito pouco Libras. Coraçãozinho subindo. Que legal. Edson, surdo, que legal. Então, gente, acontece isso, infelizmente. Eu fazendo muitas pesquisas, né? O telefone tá tocando aqui bem na hora da live, né, gente? A Manu perguntou, sério, Manu, verdade? Verdade. Isso, gente, eu comecei em 2007, né? No ano de 2007, que foi quando eu comecei a trabalhar em sala de aula como intérprete de Libras, certo? E aí vem esse mito. Muitos dos profissionais não têm aí um método de ensino, né? Não sabe como ensinar português pro surdo, não sabe como ensinar, às vezes, até mesmo a Libras, né? 2007 não, Amanda, desculpa, foi 2009. Foi 2009, gente. 2007 eu comecei como intérprete, mas não era na sala de aula. Tá bom, Amanda? Ai, que legal, ó. Amanda tá por dentro aí da minha história, hein? Gratidão. 2007, gente, eu comecei como intérprete, mas não era especificamente em sala de aula. Em 2009 isso que aconteceu, tá? Essa experiência que eu fiquei doida. E aí, gente, é uma realidade. Muitas vezes esses profissionais, o que eles acabam falando sobre o surdo? Que o surdo é preguiçoso, que é o tema da nossa live, né? Que o surdo é preguiçoso. Por quê, gente? Olha só, olha a situação, a realidade. É desesperador. Agora eu vou contar uma outra situação que eu vivi, né? Que eu vivi também em sala de aula. Eu comecei a trabalhar com um surdo, eu comecei a trabalhar como intérprete com um surdo que estudava também na 7ª série. Esse era um surdo homem, né? Beijo pra ele se ele estiver assistindo aí essa live. E quando eu cheguei na sala de aula para trabalhar como intérprete, eu tava toda empolgada, né, gente? Sempre muita empolgação, muita alegria, muito animada para interpretar. Quando eu cheguei na sala de aula, gente, o surdo, ele não olhava para mim. Ele virou a cara,
Ele cruzou os braços, ele botou a cara assim na mesa, ele não olhava pra mim. Falei, meu Deus, agora ferrou. Esse daí não sabe nem Libras. Gente, isso que eu tô contando pra vocês é verídico, tá? É verídico, eu tenho provas. Se vocês quiserem, eu chamo um surdo pra vir aqui falar pra vocês, tá? Não é mentira. A realidade, essa questão da alfabetização de surdos é uma realidade, assim, muito difícil, muito delicada, muito gritante mesmo, tá? Esse surdo que tava com vergonha de mim, de fazer Libras, ele realmente não sabia Libras. E na sala de aula, gente, ele sentava e ele sentia que ele era um ouvinte. Um surdo com a idade de 16 anos, na 7ª série, sentado na sala de aula, olhava pro professor, o professor tá dando aula lá, tá falando. Ele balançava a cabeça, falava, aham, tô entendendo, ok, tudo certo. E copia, gente. Ô, Vânia, que legal, ó. Vânia falou que já passou por isso. Ah, que legal, ó, tá vendo, gente, ó, é a realidade, infelizmente é a realidade, infelizmente. E aí, gente, esse surdo, me perguntaram se é difícil ensinar Libras pro surdo. Não, gente, é muito fácil, gente, eu vou passar tudo isso pra vocês, calma, calma que eu vou passar pra vocês, vocês vão ver que eu tenho um método, gente, que é muito gostoso de ensinar, tanto Libras quanto português para os surdos. Mas vamos lá, continuando a falar desse surdo, gente. Ele não olhava para mim, ele olhava pro professor, que tava dando a aula lá, falando, o professor regular, né? E aí ele se sentia ouvinte. O surdo não aceitava que ele era surdo, ele se sentia ouvinte, né, gente? Tá tudo bem. E aí eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Vamos testar então. Aí eu pensei, já que talvez ele se sente ouvinte, talvez ele já sabe alguma coisa de português, talvez ele é oralizado, enfim, vamos testar. Se isso acontecer com você, gente, se você for pra sala de aula e o seu aluno surdo não sabe Libras, não sabe português, ó, de princípio não se desespere, não fique doido igual eu, né? Peça ajuda, eu vou ensinar pra vocês como alfabetizar os surdos, vou mostrar pra vocês como que é o meu método. Mas no começo a gente fica meio assim, a gente fica triste. Eu fui pra casa, gente, apavorada, eu chorei. A gente fica triste, a gente fica desesperado, a gente fica pensando, meu Deus, que mundo é esse? Como que é injusto? Como que é excludente? A gente sente muito mal, né? Enfim, gente, depois, com esse surdo, eu fui pesquisar pra ver se ele sabia português. Aí eu lembro, gente, que eu escrevi assim, nome, né? Perguntando ele qual era o nome dele. Aí, gente, ele falou assim, que ele não sabia. Ele não sabia. Aí eu falei assim, nome. Aí eu fui perguntar pra ele, nome. Aí fiz Libras. Ele também não sabia. Ele também não sabia, gente, nome. Inclusive, você que tá aí aprendendo Libras, ó, aproveita. Nome, né, perguntando qual é o seu nome. E aí, ó, Bárbara lindona, que prazer ter você aqui. Ó, estamos falando sobre alfabetização de surdos. Em especial, o tema da nossa live hoje é meu aluno surdo é preguiçoso, né? Já falei aqui que isso é um mito, que muitas vezes os profissionais não sabem como ensinar o surdo o português, né? Ensinar o surdo a ler e escrever e acaba tendo esse mito aí de que o surdo é preguiçoso. Porque realmente, gente, para um aluno que tá na 7ª série, que tá lá sentindo um ouvinte, que não entende nada que o professor tá ensinando, né? Que às vezes não tem contato com a língua, que é a Libras. Realmente ele vai ser preguiçoso. Como que ele vai fazer uma atividade que ele não sabe, gente? Ele não sabe fazer atividade, vai ser preguiçoso, né? E às vezes o profissional não sabe, gente, como ensinar, porque não tem muita coisa mesmo, tá? Eu falo que tem mais de 10 anos. É muito triste essa realidade, realmente, gente, é muito triste. Tem mais de 10 anos que eu trabalho com alfabetização de surdos e, gente, infelizmente não tem nada pronto. Não tem, é você lá, por isso que eu construí o meu método, tá? De tanto quebrar a cara, de tanta frustração, de tanta tristeza, mas também de muita pesquisa, né? Busquei muito conhecimento, apliquei muita coisa na prática e deu certo, gente, dá certo. Voltando a falar desse surdo, gente, então ele não sabia nem que nome. Aí o que eu fiz? Eu escrevi o nome dele. Aí eu coloquei a palavra nome e escrevi o nome dele. Aí eu falei assim, olha, esse daqui significa que é você. Esse aqui é o seu nome, é você. Aí ele, como assim? Como? Ele não sabia que o nome, né? Gente, agora pensa, esse aluno estudou todas as séries anteriores. Ele sempre escrevia o nome dele, mas ele não sabia que aquela palavra que ele escrevia era o nome dele. Aí ele falou assim, então isso daí significa que sou eu? Aí eu falei, eu mostrei a identidade. Lembrando que pro surdo, gente, aprender aí, uma das formas da gente alfabetizar
é por meio das coisas visuais, né? O surdo é muito visual. O surdo é muito, muito visual. Precisa de foto, precisa de imagem, precisa de coisa prática. Aí, Mila, que legal, é verdadeira realidade, né, Mila? Infelizmente. E aí, gente, eu mostrei a minha identidade. Aí eu falei pra ele, olha, isso aqui é a minha identidade. Essa aqui sou eu. Esse aqui é meu nome, Cassiane. E escrevi lá, ó, nome seu é esse aqui. Aí eu falei, nome seu é esse aqui. Aí ele, depois de muito tempo, ele falou, tipo assim, não acredito, esse nome que eu sempre escrevo é o meu, significa que eu sou esse daí? Eu falei, certo, nome seu. Gente, foi tão emocionante, muito emocionante mesmo. Então, como eu tava falando, muitas vezes o surdo chega assim, né? O surdo tá lá na sala de aula, tá aí, talvez no ensino fundamental, tá no ensino médio. Gente, tem surdos que vai pra faculdade e não domina o português, tá? Vocês estão horrorizados aí, gente? Sobe o coraçãozinho pra me ver, né? Lindo a experiência, né? Foi tão emocionante, gente. Ele encheu os olhos de lágrima. Quando ele percebeu que aquele nome que ele sempre escrevia era o nome dele, ele quase chorou, né? Um surdo adolescente, 16 anos, gente. Foi muito emocionante, foi muito emocionante. Enfim, e por causa disso, gente, dessa realidade aí, que a gente vai falar em outra live, a gente vai falar sobre isso. Por que acontece isso, né? Talvez você tá perguntando aí, mas por quê? Como? Por quê que é tão difícil pro surdo aprender a ler e escrever o português, né? Em outras lives, a gente vai ter live amanhã, a gente vai ter live sexta e sábado. E semana que vem a gente vai ter a semana da alfabetização de surdos, que eu vou dar aula mesmo pra vocês, vou dar 2 aulas gratuitas, gente. Vou dar 2 aulas gratuitas explicando tudo pra vocês sobre o tema, tudo mesmo. E explicando como que é o meu método de ensinar o surdo aí a aprender a ler e escrever, tá? Então, é o seguinte, muitas vezes, por esse surdo chegar na escola desse estado, os professores ir passando, ele não saber ler e escrever o português, e muitas vezes o profissional, né, o professor não sabe como ensinar, porque não tem, gente, não tem livros, não tem muita coisa. Hoje nós estamos em 2020, já tem muito mais materiais, né? Hoje já tem um curso que eu ensino você a alfabetizar o surdo. Mas antes o negócio não era fácil não, era difícil mesmo. Obrigada, Bia, aproveita a oportunidade, né? Isso aí, espero vocês lá na aula, na semana que vem, semana da alfabetização de surdos. Então, muitas vezes, gente, você vai ouvir aí a frase que o surdo é preguiçoso, que o surdo é nervoso, é revoltado. Vocês vão ouvir assim, que o surdo é muito aflito, muito agitado, que em sala de aula fica andando pra lá e pra cá, ou que talvez você vai ouvir aí que o surdo é muito acanhado, tem muita vergonha, ele se exclui, é difícil incluir o surdo, é difícil porque ele se isola. Às vezes você vai ouvir isso. Outra também frase que eu ouço muito é que surdo não gosta de português, gente. Essa é o que eu mais ouço. Além do preguiçoso, né, que surdo é preguiçoso e que surdo não gosta de português, gente. Mas isso daí não é verdade, é mito, tá, gente? É por causa dessa situação tão desafiadora que eu contei aí pra vocês. Né, Manu? É pra gente parar mesmo e refletir, isso mesmo. Tá, gente? E vocês podem ouvir também, talvez assim, que o surdo não gosta de fazer nenhuma atividade. Agora vocês pensam, pro mundo dele, pra gente começar a alfabetizar esse surdo aí, que tá lá no ensino médio, não sabe português, o professor chega lá com aquela atividade, aquele monte de texto, aquele monte de coisa escrita, claro que ele não vai gostar de português, né, gente? Ele não vai gostar. Ele não vai gostar de português, porque existe um processo pra gente alfabetizar. Quem aí é da pedagogia, sobe o coraçãozinho pra eu saber. Se tem alguma professora aqui, sobe o coraçãozinho pra eu saber. Vocês sabem quem é, né? Quem tem formação na pedagogia, quem é professora, alfabetizadora, sabe que existe um processo pra gente alfabetizar os ouvintes. E é da mesma forma, gente, pra gente alfabetizar aí os surdos, existe também um processo. Talvez vocês vão estar perguntando aí, né? Vocês vão estar se perguntando como que você mudou, Cassiane, essa realidade? O que você fez para mudar? Uma coisa eu já falei para vocês, né? Que eu comecei a pesquisar, ler artigos, ler textos, buscar mesmo, gente, pesquisar diversos conteúdos. Outra coisa, como não tinha muito, né? Ó, Vânia é professora e intérprete. Uau, Vânia, que legal, Vânia, gostei. Gente, uma outra coisa que eu fiz foi conversar com profissionais, com professores, com diretores de CAIS, com quem ensina surdos, para saber realmente como é a realidade, tá?
Foi o que eu fiz, saí sondando, perguntando, né? E aí eu percebi, agora eu vou passar uma sacadona aqui pra vocês, tá? Um insight incrível pra vocês. Eu percebi, gente, que uma das primeiras coisas que é muito importante pra mim alfabetizar o surdo é essa questão de levar em consideração o mundo visual. O mundo visual, o mundo prático. Se eu tô falando pra ele que isso aqui é lápis, eu tenho que mostrar pra ele que isso daqui é lápis, né? Lápis. É o mundo visual. E a segunda coisa que vocês já perceberam aí, que eu já falei lápis, é a Libras. Então, assim, pra você, o primeiro insight aqui, ó, tô revelando um segredão aqui na live. Primeira coisa, o surdo tem que aprender Libras como primeira língua, pra depois aprender o português. Faz sentido, gente, isso que eu falei pra vocês? Sobe o coraçãozinho aí pra eu saber se vocês entenderam, se ficou claro, se ficou legal, certo? Vão colocando aí pra mim os comentários do que vocês acharam, se foi muito impactante, se vocês ficaram assustadas aí. Márcia, querida, seja bem-vinda! Seja bem-vinda, Márcia! Então, o tema da nossa live, só pra gente resumir, que a gente já tá concluindo aqui, o tema da nossa live foi Meu aluno surdo é preguiçoso. Legal, né? E aí, gente, eu falei o seguinte, que quem tá aqui, gente, tira um print da live, de preferência um print onde eu não esteja assim, e compartilha aí no seu Instagram, no seu Stories, compartilha no Story. E coloca aí a frase, gente. A frase é: o surdo é capaz sim de ler e escrever o português. O surdo é capaz de ler e escrever o português, tá? E eu falo isso porque eu tenho provas que é capaz mesmo. Então na live a gente falou isso. Você pode colocar a frase, tá, gente, no story, o print da live, coloca a frase aí: o surdo é capaz de aprender a ler e escrever o português. Júlia, querida, que saudade, que bom que você tá aqui. Então, gente, seguinte, aí depois eu contei pra vocês a minha primeira experiência, como que foi chegar em sala de aula como intérprete para uma aluna na 7ª série, e eu quase morri do coração de susto quando eu percebi que ela não sabia ler e escrever o português. Saí igual uma louca procurando, perguntando professores de surdos para entender a realidade. Percebi que, infelizmente, essa era a realidade, isso lá em 2009, tá, gente? Essa era a realidade de muitos surdos, né? Muitos surdos mesmo saem, concluem aí o ensino médio sem saber ler e escrever o português. Ai, que legal que você tá amando! Esse ano estou amando. Ai, que legal. E aí, gente, eu percebi isso. Depois tive outras experiências com outros alunos. Também, às vezes, no ensino médio ou no ensino fundamental, que não sabia realmente ler e escrever o português. Depois ainda fui encontrando um monte de surdos que já tinham concluído o ensino médio sem saber ler e escrever o português. Ó, que legal, Rosilene, seja bem-vinda, que bom que você tá aqui. E, gente, isso foi muito triste, foi muito chocante, eu fiquei muito impactada, me abalou muito, mas eu não desisti, eu comecei a pesquisar e eu consegui desenvolver um método de ensino de português para surdo. Tá? Beleza? E aí depois eu falei pra vocês que isso é um mito. Você falar que o surdo é preguiçoso, isso é um mito. Porque, na verdade, se você não tem um bom método de ensinar, ele não vai querer fazer aquelas atividades. Porque, ele não sabe ler, né? Muitas vezes ele não sabe Libras. Como que o professor vai chegar lá com uma atividade, às vezes pegada da internet, que não tem nada a ver com a realidade dele, né? Como que esse menino vai aprender a ler? Ele vai ser chamado de preguiçoso, ele vai ser chamado de irritante, de nervoso, de surdo muito agitado, surdo barraqueiro. Ele vai ser chamado de um monte de coisa, né? Porque existe um processo, existe um método para ensinar, tá, gente? E aí, desmistificamos então que não é verdade o surdo. Claro que o surdo vai ter talvez aí um pouquinho de preguiça, lógico que vai, né, gente? Nós somos seres humanos, às vezes a gente procrastina, às vezes a gente tem preguiça. Mas no caso deles, especificamente, não é preguiça. É porque falta para eles realmente um profissional, às vezes, para ensinar um bom método também de ensino. E como eu falei aqui, o método também é bem escasso, né, gente? Não tem muita coisa. Mas, olha só, vocês estão chegando aí... Eles gostam de conversar com a gente. Sim, sim. Depois vocês vão ver aquele surdo que eu falei pra vocês, o surdo que era tímido. Depois, gente, ele aprendeu Libras, que é uma beleza. Ele aprendeu português, tá? Depois eu continuo contando a história pra vocês. Ó, gratidão
Quero agradecer a todos que estiveram aqui na live, muita gratidão. Ai, fiquei muito feliz com o retorno de vocês. Fico feliz que fez sentido também para vocês. E aí, só quero avisar que vocês continuem, né? Amanhã, né? Nós vamos ter live amanhã. A gente vai ter live às 12 horas. Sexta-feira também vamos ter às 12 horas e sábado também vamos ter live aqui. Ei, Lúcia! Lu, querida, Lúcia Maria! Seja bem-vinda! Que linda! Gratidão! E nós vamos ter live até sábado, que são as nossas lives de aquecimento para, né, a nossa semana da alfabetização de surdos. Semana da alfabetização de surdos que vai rolar, começar no dia 18, gente. Eu vou dar 2 aulas na íntegra para vocês sobre tudo que eu já passei e como que é o meu método de alfabetizar os surdos, que é muito legal, muito incrível, né, gente? Depois de ralar a bunda na brita, depois de tantas experiências, eu vou compartilhar aí com vocês, vou abrir mesmo aí o jogo, vou mostrar pra vocês o meu método, tá? Gratidão! Robson acabou de entrar, poxa! Ó, você que tá chegando agora, uau, Lu, uau! Você que tá começando, né, que chegou agora, não tem problema, eu vou fazer o possível aqui para deixar a live salva aqui no Instagram, @superlibras, tá? Fazer o possível aqui. E eu vejo vocês amanhã, gente. Amanhã tem live de novo às 12 horas. Eu vou contar pra vocês mais um pouquinho sobre a minha experiência aí, sobre a minha vivência em sala de aula, nas escolas, com esse tema de alfabetizar aí os surdos. Beleza? Beijos, abraço, muita gratidão. Olha, agora que o pessoal tá entrando, a gente já tá se despedindo. Manu, obrigada. Uhul, quer mais live? Tem mais live amanhã, hein? Gente, tem mais live amanhã. Tem também na sexta, tem no sábado e na semana que vem, na segunda-feira, a gente vai ter aula mesmo, aula onde eu vou revelar para vocês como que é o meu método de ensino de português para surdos. Beleza? Gratidão, um abraço, vejo vocês amanhã, hein?